E aí pessoal, professor Gessé falando aqui, sou professor de ciências voltado aí para o 6º ano, tá bom? Vamos trabalhar o caderno 1, capítulo 1, como está descrito aqui em cima. No seu livro você vai encontrar esse tópico na página 11, os estados físicos da água, tá bom? Esse vai ser uma parte, tá bom, dos nossos estudos de hoje. Então, é bem interessante, né, entender que as mudanças de estado físico, né, o estado físico é uma condição, é a forma com que a água se encontra, tá bom? E isso depende de dois fatores, temperatura e pressão, tá? Que são duas características aí que tornam a água, né, que torna possível a água estar nesses estados. Então, quando eu falo estado físico, eu estou falando da condição, tá, que a água vai se encontrar na natureza. Então a água ela pode ser encontrada na natureza nos estados líquidos, né, que é esse que a gente está vendo aqui, ó, a água de uma cachoeira, no estado gasoso, que no caso é o ar, tá, a água no estado gasoso é o vapor de água, e também podemos encontrar água no estado sólido, como a gente está vendo aqui o exemplo dessa geleira, tá certo? É mais abundante, tá? É mais abundante ela no estado líquido, tá bom? Presente nos rios, lagos, tá? No nosso planeta ela está mais abundante em que? No estado líquido, tá certo? Oceanos, aquíferos, abaixo do solo, né? Nos aquíferos e lençóis freáticos, e também na nossa atmosfera, lá em cima, né, gente? Quando precipita na forma de chuva. No estado gasoso, ela é encontrada principalmente na atmosfera como vapor de água. Então, tranquilo? Nos polos, né, Polo Norte ali, por exemplo, naqueles países mais próximos dos polos do planeta, no picos das altas montanhas, né, durante todo o inverno a gente tem a boa parte da água no estado sólido, como a gente está vendo aqui, formando essas calotas de gelo enorme. Então, o gelo ele recobre o solo, tá bom? E fica na forma sólida. Nos rios também, até partes dos oceanos, nos icebergs, a neve, tudo é sólido. Então, são três condições, né? Os estados físicos são condições, são importantes na natureza. Se existisse apenas estado sólido, a gente não teria vida. Se tem estado líquido, já tem a possibilidade de vida. Em todos os planetas, né, conhecidos até hoje, e suas condições, a Terra é a única que tem água no estado líquido, galera, tá bom? Além disso, o vapor de água que está na atmosfera, ele traz a umidade, tá certo? Então, para que o seu estudo fique de forma mais dinâmica, é importante que você vá fazendo as suas anotações. Aí no seu livro você pode colocar, tá, um post-it, você pode colocar uma anotação no seu caderno e fazer esse esquema aqui, porque a gente vai falar de quê? Das mudanças de estado físico, tá bom? Como é que a água muda do estado sólido para o líquido e para o gasoso? E a gente pode fazer algumas aplicações tecnológicas com isso, tá bom? Então preste bem atenção. Quando a água está no estado sólido e eu aumento a temperatura, veja essa setinha aqui de baixo, ó, essa setinha de azul claro, tá? Ela está no sentido da esquerda, ó, em direção para a direita. Então ela está dizendo o que está acontecendo nessas mudanças de estado aqui, ó. Tá? Eu estou nessa condição sólida, eu preciso aumentar a minha temperatura e diminuir a pressão. A pressão é a força, tá, que é aplicada em cima de uma determinada área. Então, se essa pressão diminui, tá bom? E se a minha temperatura aumenta, a água ela vai ficar o quê? Mais agitada. É como se você tivesse algo apertado, tá bom? Você esquenta aquela coisa e também acaba desapertando aquele nó, por exemplo. Vai ficar mais folgado. Com isso, as moléculas de água elas ficam o quê? Mais livres, e aí elas passam para o estado líquido. E o nome desse processo é chamado de fusão, tá bom? Fusão. Sempre a fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Anota isso que é importante. Dá uma pausa no teu vídeo, volta, ou então prossegue se você for rápido aí no gatilho. Se você continuar aumentando a temperatura, tá? É como se você tivesse colocado um cubo de gelo no fogo e ele passasse para o estado líquido. Se tu deixá-la no fogo ainda a uma certa temperatura, a pressão vai continuar diminuindo, né, galera? Até ela chegar no estado gasoso, tá bom?
até chegar no estado gasoso. E aí eu tenho um processo de vaporização. Agora aqui tem um ponto importante, tá? Quando a água passa do estado líquido para o estado de vapor, né, para o estado gasoso, eu continuo aumentando a temperatura. Isso é certo. A pressão também acaba diminuindo. Então a força sobre ela que acaba diminuindo, ela fica mais livre. A temperatura também faz com que as moléculas de água fiquem mais agitadas, tá bom? Ela vai para o seu estado de maior energia. Esse processo, de forma geral, é chamado de vaporização, como tem aqui embaixo. Mas existem determinações dependendo de como esse processo acontece, de forma rápida, de forma lenta ou de forma super rápida. Se o processo acontecer de forma lenta, a água está passando ali do estado líquido para o estado gasoso de forma lenta, eu chamo esse processo de evaporação, tá certo? E é um exemplo bom do nosso cotidiano, é quando você coloca uma roupa para secar no varal, tá? Ela está ali molhada, ela passa algumas horas até ela secar completamente, quer dizer, a água está no estado líquido, né, molhada aquela camisa, e aos poucos, né, ela vai evaporando. Então o nome desse processo é evaporação. Uma outra possibilidade é a passagem rápida. Imagine que você está fazendo café, coloca a água para esquentar e ela começa a formar bolhas, né? Ela começa a ferver muito rápido. Então, apesar de demorar algum tempinho para que ela possa chegar nessa condição. Mas quando ela está entrando em ebulição, é quando ela forma aquele processo de bolhas, né? Ela está passando do estado líquido para o estado gasoso de forma mais rápida. Imagine que a água passa do estado líquido para o estado gasoso mais rápido no fogão, né? Fazendo ali o café do que uma roupa estendida. Então o processo lento é evaporação, o processo mais rápido é ebulição. A calefação, ela é a passagem do estado líquido para o gasoso também, só que de forma instantânea, galera, imediatamente. Para que você possa ver isso de forma bem legal na sua cabeça, você imagina uma frigideira sem nada e sendo aquecida no fogo, tá bom? Se você jogar um pouquinho de água em cima da superfície quente, aquela água vai evaporar rapidamente, tá? Ela vai sumir. Então, quando a água chega nessa condição de estar numa superfície tão quente que ela acaba sumindo, né? Sumindo não, galera. Na verdade, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. E o estado gasoso, normalmente, a gente não consegue enxergar. Esse processo é chamado de calefação. Então, evaporação é lento, ebulição é rápido e calefação é quase que instantâneo. Se eu estiver no estado gasoso e quiser fazer o caminho inverso, eu tenho que seguir essa setinha azul clara, tá? Que eu estou o quê? Aumentando a pressão e estou diminuindo a temperatura. Quando o gás diminui a sua temperatura, né, o estado gasoso, e passa para o estado líquido, eu chamo de condensação. É o que acontece nas nuvens. Parte da água das nuvens sofrem condensação e forma água no estado líquido das chuvas. Se eu continuar resfriando e chegar no estado sólido, tá? A água líquida para o estado sólido eu chamo de solidificação, tá certo? E aí eu chego na forma de gelo. E aí, galera, eu também posso ter a passagem, né, do estado gasoso diretamente para o estado sólido. Não é algo que a gente consegue ver todo dia, tá bom? A formação da neve, por exemplo, do granizo, que cai aquela chuva de granizo, tá? É a formação do estado gasoso diretamente para o estado sólido. E eu chamo isso de sublimação, tá bom? E o processo inverso também, tá? A gente pode chamar, né, a passagem do estado sólido para o gasoso, a gente chama normalmente de sublimação. E do gasoso para o sólido, normalmente chamamos de ressublimação. Então, esses são os estados físicos da água, as condições. Quais são os estados? Sólido, líquido e gasoso. Fusão, vaporização com as suas etapas, condensação e solidificação são as mudanças de estado físico. Nunca se esqueça disso. Sólido, líquido e gasoso é o estado. Essas demais condições que a gente falou aqui são as transformações que a água pode sofrer na natureza. Tá bom? Nunca se esqueça do aumento da temperatura, diminuição da temperatura, tá bom? Também relacionado com a pressão. Então, é bem interessante vocês aplicarem esses conceitos. Podem fazer novamente esse esquema, tá? No caderno que você vai escrevendo, você vai colocando na sua
memória, tá bom? Então, qualquer dúvida, entre em contato e um forte abraço.